Sempre que essa babá era contratada por uma família, coisas estranhas aconteciam com as crianças. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso ajuda demais aqui o canal crescer cada vez mais. Deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em fevereiro de 1980, a família Johnson precisou às pressas de uma babá. O casal teria um jantar importante naquela noite e não tinham com quem deixar sua filha, chamada Cassidy, que estava com 2 anos na época. A mãe lembrou que, em vezes anteriores, deixou sua filha aos cuidados de Christine Fallin e ligou para ela para perguntar se ela estava disponível naquela noite. Um pouco depois, Christine chegou na casa da família Johnson para cuidar da pequena Cassidy. Parecia que tudo estava indo muito bem naquela noite, mas quando o casal chegou em casa, eles receberam uma notícia muito preocupante. Christine disse que em algum momento colocou a criança na cama e ela desmaiou e caiu no chão, batendo a cabeça. Rapidamente seus pais a levaram para o hospital, mas o acidente tinha acontecido há 4 horas atrás. Infelizmente, os médicos não conseguiram fazer nada para salvar a vida da criança. A causa da morte de Cassidy foi encefalite, que significa uma inflamação cerebral. Após a autópsia, um legista concluiu que a morte de Cassidy foi devido a causas naturais. Mas um segundo legista disse que não achava que fosse algo natural e informou às autoridades que acreditava que a babá Christine feriu a criança em algum momento, o que contribuiu para a morte de Cassidy. A queda foi questionada pela polícia. Eles não acreditavam que ela tinha passado mal e desmaiado, mas eles não conseguiram verificar isso. Depois de algumas semanas, Christine se mudou para Lakeland, na Flórida. Então, uma ligação para a emergência em Lakeland foi feita em maio de 1980. A pessoa que ligou disse que estava cuidando de uma criança de 4 anos quando ele havia simplesmente parado de respirar do nada. Apesar das tentativas, os paramédicos enviados à residência não conseguiram salvar a criança. Seu nome foi revelado como Jeffrey Davis, e quem ligou para a emergência naquela noite foi Christine Fallin, que estava apenas 2 meses nessa nova cidade. A causa da morte foi identificada no relatório da autópsia como miocardite, uma inflamação no coração normalmente causada por um vírus. Embora isso normalmente não causasse suspeitas, a mesma coisa aconteceu com o primo de Jeffrey, chamado Joseph Spring, que estava com 2 anos, apenas 3 dias depois da morte do primo. A autópsia confirmou que ele morreu de miocardite igual ao primo. Christine estava cuidando de Joseph, já que seus pais estavam no enterro de Jeffrey. Ela disse que em algum momento percebeu que o Joseph estava inconsciente. Ela tentou ali acordá-lo várias vezes, mas não conseguiu. Então ela ligou mais uma vez para a emergência, contou o que estava acontecendo e de novo a criança morreu igualzinho como foi com seu primo. E mais uma vez a Christine estava envolvida nisso. Então ela decidiu e saiu da cidade e foi para outro lugar. Então aquelas pessoas ali não ficaram mais sabendo dela. Agora, ela se mudou para Perry, também localizada na Flórida. Ela aceitou o cargo de cuidadora. Agora ela iria cuidar de William Swindey, de 77 anos. Ele foi descoberto inconsciente depois que caiu no chão da cozinha no primeiro dia em que Christine começou a trabalhar para ele. Após ser levado imediatamente ao hospital, ele foi declarado morto. A causa da morte foi um ataque cardíaco e nenhuma autópsia foi realizada. Algumas semanas após a morte de William, Christine foi com sua meia-irmã até o hospital, pois a filha de sua meia-irmã, chamada Jennifer Daniels, estava passando por um tratamento de imunização. Depois disso, fizeram uma visita a uma loja para comprar fraldas. Christine e a bebê, que tinha apenas 8 meses, ficaram no carro enquanto a meia-irmã fazia as compras. Ela informou a meia-irmã que a criança havia parado de respirar do nada quando ela saiu. O bebê foi levado ao hospital,
mas foi declarado morto pouco tempo depois. Os médicos acreditaram que ela morreu por causa do tratamento que estava recebendo. A morte parecia seguir Christine onde quer que ela fosse. Christine Fowling nasceu em 12 de março de 1963, em Perry, na Flórida. Anne, sua mãe, tinha apenas 16 anos quando deu à luz a ela. Ela já tinha também outra filha mais velha chamada Carol. Thomas, seu pai, era um lenhador de 65 anos, e ele sempre foi um homem violento. Frequentemente, sua mãe Anne desaparecia por vários meses seguidos. As filhas perceberam que sempre que ela voltava para casa, ela estava grávida. Depois que Christine nasceu, Anne teve mais 2 meninos, Michael e Earl, ao longo dos 2 anos seguintes. Apenas Earl foi identificado por Thomas como seu filho biológico entre todas as crianças. A família vivia em extrema pobreza e nenhum dos filhos recebeu o apoio necessário. Em algum momento, Christine foi diagnosticada com epilepsia. Thomas cuidou das crianças enquanto Anne estava fora, levando-as para a floresta onde ele estava trabalhando. Mesmo assim, Anne foi obrigada a voltar para casa depois de sofrer um acidente no trabalho. Depois disso, Carol afirma que a mãe abandonou as crianças, deixando-as em um banco de um shopping em Perry, mas depois ela voltou para buscá-los. Quando seus pais não tinham mais condições de sustentá-los, e também por causa das constantes discussões entre eles, Christine passou parte de sua infância em vários orfanatos. Dolly Fowling não conseguiu ser mãe e desejava muito ter um filho. Seu marido Jesse, que era parente de Anne e Thomas, decidiu adotar Carol e Christine. A vida das 2 meninas na casa dos Fowling era precária. Christine teve convulsões como resultado de sua epilepsia várias vezes. Ela também lutou muito com o desenvolvimento e aprendizado. Desde cedo, Christine mostrou um comportamento perturbador. Ela agia de forma antissocial e tinha violentas explosões de raiva. Ela ficou fascinada em machucar gatos. Depois de estrangulá-los, ela os deixava cair de uma certa altura para verificar se eles realmente possuíam 7 vidas. Mesmo que ela rapidamente descobrisse que isso não era verdade, seus experimentos continuaram. À medida que Carol e Christine cresciam, ambas desenvolveram um comportamento desafiador e perturbador. As filhas também foram vítimas de abuso físico e sexual por parte de Jesse, mas o pastor da igreja precisou intervir porque as coisas estavam muito problemáticas na casa dos Fowling, e em seguida eles decidiram mandar suas filhas embora de casa. Em seguida, as irmãs foram levadas para uma comunidade em Orlando, chamada Great Oaks Village. O objetivo desse lar adotivo coletivo era ajudar crianças maltratadas e negligenciadas. Embora os assistentes sociais dissessem que Christine era uma ladra, uma mentirosa compulsiva e frequentemente se metia em problemas apenas para chamar a atenção, ela posteriormente comentou o quanto ela gostou de sua passagem por lá. Mas Christine continuou a maltratar os animais, principalmente os gatos. Numerosos estudos examinaram as ligações entre o abuso de animais e os crimes subsequentes e mais graves. Um jornal informou sobre as conclusões de estudo que mostra que jovens que maltratam animais são mais propensos a se machucar os outros ou a considerar tirar a própria vida. Estudos relacionaram o bullying, a hostilidade, os tiroteios em escolas e o abuso sexual aos maltratos aos animais. O criminoso muitas vezes faz isso para sentir responsável por algo indefeso e impotente para revidar. Os registros dos assistentes sociais também revelaram que Jesse Fowling foi preso 2 vezes por molestar Carol. Ele foi preso, mas Dolly Fowling retirou as acusações na segunda instância. As irmãs foram mandadas de volta para os Fowling, depois de 1 ano nessa comunidade. A violência física persistiu, mas desta vez não houve abuso sexual. O último incidente ocorreu em outubro de 1975, quando Christine foi acusada de receber uma surra tão violenta de Jesse por estar 10 minutos atrasada. Além disso, ele ordenou que ela usasse shorts para ir à escola no dia seguinte, para que todos esses machucados ficassem visíveis para todos. As irmãs fugiram no dia seguinte. Christine tomou a decisão de se mudar para uma outra cidade e morar com sua mãe Anne, sua mãe biológica. Em setembro de 1977,
Christine estava com 14 anos e morando com sua mãe. Ela foi obrigada a se casar com um homem de 20 anos, mas o casamento, marcado por brigas e agressões quase diárias, terminou em divórcio, depois de apenas 6 semanas. Depois disso, ela teve vários episódios de hipocondria. Nos 2 anos seguintes, ela foi hospitalizada 50 vezes, mas os médicos não conseguiram encontrar nenhuma condição tratável. Ela sofria de alucinações, queixava-se de pontos vermelhos que apareciam diante de seus olhos e de sangramento menstrual em níveis irregulares. Aos 16 anos, os médicos disseram que ela não poderia engravidar. Para ganhar dinheiro, Christine começou a trabalhar como babá de vizinhos e amigos. Depois de ter presenciado 5 mortes, Christine Follen estava cuidando de Travis Coleman, que tinha apenas 9 semanas de vida, no dia 20 de junho de 1982, quando ele começou a apresentar problemas respiratórios. Após uma semana de internação, ele voltou para casa no dia 1º de julho. No dia seguinte, Travis morreu, inesperadamente. Quando os pais de Travis atenderam ao pedido da autópsia, descobriu-se que o bebê havia morrido sufocado. Policiais locais questionaram Christine sobre a morte do bebê imediatamente. Assim que foi presa, ela começou a confessar o que fazia. Ela aceitou um acordo judicial porque estava com medo de receber a pena de morte. Ela contou que gostava de sufocar as suas vítimas. Ela disse que aprendeu essa técnica vendo televisão e que ela se sentia muito bem quando colocava um cobertor ou um travesseiro no rosto da criança. Além disso, ela relatou ter ouvido vozes aconselhando-a a matar o bebê. Ela detalhou as circunstâncias que levaram ao sufocamento de cada criança numa confissão que foi gravada. Ela explicou que, como Cassidy Johnson ficou um pouco agitada, então ela foi sufocada. Jeffrey Dames me deixou louca, ou algo assim. Naquela manhã eu já estava furiosa. Eu simplesmente perdi o controle e comecei a estrangulá-lo até que ele morresse. Joseph Spring estava cochilando quando, não sei, tive um impulso repentino de matá-lo. Ela explicou também o motivo da morte de sua sobrinha. Fiquei com raiva porque ela continuou chorando, chorando e chorando. Então coloquei minhas mãos em volta do pescoço dela e a sufoquei até que ela calasse a boca. Enquanto Travis Coleman dormia, ela o matou sem motivo aparente. O único caso que ela não confessou naquele momento foi o de William Swindle, de 77 anos. Christine Follen foi condenada a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua após se declarar culpada em 17 de setembro de 1982 pelo assassinato de 5 crianças. Ela só poderia pedir a liberdade condicional depois de cumprir 25 anos. Christine estava com 19 anos quando se declarou culpada. Mais tarde, ela confessou que também estrangulou o William Swindle no dia que começou a trabalhar para ele. Depois de cumprir 25 anos de prisão, Christine era elegível para a liberdade condicional, mas o seu pedido de liberdade foi rejeitado pelo Conselho de Revisão de Liberdade Condicional em novembro de 2017, e ninguém que apoiasse Christine compareceu à audiência de liberdade condicional. O painel não mostrou piedade e deixou a data de sua libertação para 2054. Ela está marcada para ter outra audiência em 2024, mas provavelmente não receberá a liberdade. Christine está presa na instituição correcional Lowell, na Flórida. Ela ficou conhecida como a babá assassina. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que tudo, desde o início, mostrou que a Christine era responsável. Ela foi capaz de matar muitas pessoas depois disso e, mesmo assim, ninguém percebeu que ela tinha algum envolvimento. Isso era muito estranho, porque sempre que ela cuidava de uma criança, dava errado e a criança acabava morrendo. Mas ninguém reparou nisso, as pessoas sempre davam uma desculpa, ou que a criança tinha uma doença, ou até mesmo causas naturais, falaram. Então foi um caso complicado que poderia ter sido resolvido até antes, e a vida dessas crianças e daquele senhor também poderia ter sido poupada. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.